vamos lá, agentes na intervenção. Principais agentes. Pode usar outros? Pode. Mas nós temos governo, sociedade, ONGs, escola, família, forças armadas, por exemplo, iniciativa privada, ou seja, empresas, influenciadores digitais, mídia mesmo, ou até órgãos responsáveis. Mas tem que dizer quais são os órgãos responsáveis. Muitas redações de nota 1000 trouxeram só órgãos responsáveis como agente, tá bom? Boa, lembrou aqui o GOMIFES, né? Isso aqui é uma estratégia legal para você se lembrar disso. GOMIFES, que é governo, ONGs, mídia e escola, indivíduo, família, e escola e sociedade, tá? Os mais utilizados, governo, né, a mídia, a escola, a sociedade, são os mais utilizados. Mas isso depende muito do argumento escolhido, da causa escolhida. Igreja pode ser também. Quando você fala igreja, né, você pode falar as igrejas, certo? Ou as instituições religiosas também. E quando você fala igreja com I maiúsculo, você está se referindo a uma instituição, certo? Mas pode também. Então, os principais são esses. Governo. Aí, eu posso usar só o Ministério da Educação? Pode. Eu posso usar, por exemplo, os governos estaduais? Pode também. Eu posso falar poder público? Pode. Posso falar, sei lá, máquina pública? Também. Posso falar o Estado? Pode. Com E maiúsculo. Certo? Os líderes governamentais? O Congresso Nacional? Pode. Também. Então, esses são os principais agentes. E aí, eu trouxe para vocês exemplos de detalhamento do agente, mas você pode detalhar o que você quiser. Mas por que eu sugiro o detalhamento do agente? Porque é mais simples. Tá? Então, o detalhamento, ele é um elemento que vai valer 40 pontos. O que é o detalhamento? É um plus, é uma informação a mais sobre o agente, nesse caso. E aí, eu trouxe aqui uns exemplos já aplicáveis. A mídia, que é a mídia? Importante forjadora do caráter e da opinião do público, deve fazer tal coisa. A mídia, você pode falar também, não sei se eu coloquei. A mídia, o quarto poder social. A mídia, responsável pela cobertura imparcial dos fatos. Você pode. Então, aí você pode dar aquela inventada. Então, isso aqui, ó, vale 40, isso aqui vale mais 40. Aí, próximo, a família, instituição incumbida da educação informal, ou instituição incumbida da formação em valores, por exemplo. Tranquilo. O Ministério da Agricultura, instância responsável pelo desenvolvimento do agronegócio no país. Perfeito. Mas se não foi isso a função, a responsabilidade do Ministério da Agricultura, aí não é obrigação nossa saber, o corretor tem que aceitar. Tá legal? O governo federal, esfera responsável pelo desenvolvimento social, pela harmonia social, tá? Pelo desenvolvimento de políticas públicas. Então você coloca da maneira que você bem desejar. Bora aqui agora. Ações na intervenção. As ações. As ações devem ser marcadas por verbos. Verbos indicam ação. Então, quando a gente está falando de ação, a gente fala de desenvolver, organizar, fazer, criar, beleza? E vale mais 40 pontos. O que a gente tem como exemplo de ação? Você pode usar vários outros, tá bom? Eu trouxe aqui alguns, ó. Fiscalizar. Se você, por exemplo, falou que falta de fiscalização é uma das causas do problema, então cabe aos órgãos responsáveis, cabe ao governo, cabe a não sei quem, fiscalizar. Ampliar. Ampliar a infraestrutura, ampliar as verbas. Revisar, organizar, promover, criar, capacitar. Estabelecer diretrizes. Estabelecer regras. Incentivar formas de acesso. Cabe ao governo incentivar formas de acesso ao ensino superior no Brasil. Destinar verbas, oportunizar ações de ensino. Cabe ao governo, mediante parceria com o Ministério da Educação, oportunizar ações de ensino, sobretudo a população de jovens e adultos. Tá? Então dá uma floreadazinha bonita que o corretor se apaixona. Certo? Tá bom? Lembre-se de uma coisa. Nem tudo vai ser ação, tá? Se você, por exemplo, só repete os termos que estão lá na frase, no tema da redação, isso não é ação, tá bom? Olha aqui, exemplos de ações nulas. Isso aqui foram utilizados, esses exemplos foram utilizados nas redações do Enem. Conforme o Marco Civil da Internet de 2014, a liberdade deve ser preservada no ambiente da web. A pessoa não está manifestando uma notória iniciativa de intervir no problema, tá? Tá falando só assim, ó, tá só fazendo uma afirmação. Conforme o Marco Civil da Internet, a liberdade deve ser preservada no ambiente da web. Cabe ao governo federal, mediante o Ministério das Telecomunicações, efetivar as prerrogativas presentes no Marco Civil. Ou seja, cabe ao governo garantir a preservação da liberdade e da proteção de dados na web. Tá bom? Então, não faça só afirmações. Olha só, é preciso promover o acesso democrático ao cinema. Qual era o tema da redação? Democratização do acesso ao cinema. Qual é a solução? É preciso promover o acesso democrático ao cinema. Tá. A importância da leitura. É preciso dizer para as pessoas como a leitura é importante. Não. Evidencia-se, portanto, a necessidade de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso aqui você pode colocar no início ali da sua conclusão. Mas isso não serve como ação. Tá legal? Não vai servir como ação.
De acordo com o pensamento de Thomas Hobbes, o Estado deve garantir o bem-estar de todos. Ok. Thomas Hobbes era brasileiro? Ele tá aqui, ele mora onde? Aí o governo fala, Thomas Hobbes falou, então eu vou garantir o bem-estar de todos. Não. Cabe ao governo garantir o bem-estar de todos por meio de tal coisa. Certo? Então, nesse caso aqui, as ações são nulas. Quando você fala assim, é preciso fazer alguma coisa. As pessoas têm que se unir. Então tem que ter muito cuidado. Tá? E aí, vamos para o modo meio. O MMs. Isso aqui acho que é a parte que a galera tem mais dificuldade, é o modo meio. Mas ele é muito simples, porque se você colocar um mediante, o corretor já sabe que se trata de modo meio. Bora lá. Modo meio, vale mais 40 pontos. O que é mais importante quando eu tô falando de modo meio? As palavras propriamente ditas que vão marcar, que vão caracterizar, vão dizer pro corretor, tô inserindo o modo meio. Isso aqui é o mais importante. Olha aqui. Mediante o ou mediante a. Não é mediante ao, viu? É mediante o ou mediante a. Por meio de, por intermédio de, através de. Mas isso aqui não pode através. Pode. É o termo mais adequado para falar do modo meio? Não. Mas você pode usar o através também. Por intervenção de, a partir de também, todos são válidos. Então você pode colocar mediante palestras, mediante projetos acadêmicos, por intermédio de campanhas, ou através das redes sociais, ou a partir da destinação de verbas, ou por intermédio de uma força-tarefa, ou mediante a criação de leis, ou a partir da atualização do currículo escolar. Tudo isso vai fazer o quê? Vai garantir o modo meio. Certo? Vai marcar o modo meio para o corretor já garantir ali seus 40 pontinhos. Beleza? Então, como que isso vai ser feito? Quando você fala assim, mãe, eu vou passar de ano, certo? Beleza, como? Eu vou estudar. É mesmo? Como? Não, eu vou ter uma rotina de estudos legal, assim, eu vou estar em grupo, vou fazer lettering, certo? Então é o modo meio. E aí, alerta de macete, de modo meio. Porque muitas vezes o que acontece? A galera bota dois agentes. O governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, isso não tá errado, mas aí você tá deixando dinheiro na mesa. Então, não use dois agentes para a mesma ação. Você vai transformar o segundo agente em um modo meio e vai garantir 40 pontinhos. Então, em vez de você falar, o governo federal, em parceria com estados e municípios, deve criar... Aqui eu tenho o quê? O governo federal, 40 pontos. Em parceria com estados e municípios, isso aqui é só uma extensão do agente, que é o governo federal. Deve criar mais 40 pontos, que é a ação. Mas olha só esse segundo exemplo. O governo federal, mediante parceria com estados e municípios, deve criar... Aqui eu tenho o agente, 40 pontos. Mediante parcerias com estados e municípios, mais 40 pontos. Deve criar mais 40 pontos. Aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 120. Certo? E se você colocar o governo federal, instância responsável pelo desenvolvimento social, mediante parceria com estados e municípios, deve criar não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Aí tranquilo. Certo? Então só isso aqui, já garante. Em vez de você ficar colocando um agente envolvendo todo mundo, não faça isso. Finalidade e efeito. Pra que tu tá fazendo isso? É meio óbvio, eu tô fazendo pra resolver o problema. Mas aí o Enem quer que você diga isso. O Enem gosta disso, tá? Então finalidade ou efeito. Tanto faz. Na intervenção, vale mais 40 pontos. Antes... Tudo que você odeia está te ensinando amor incondicional. Tudo que você odeia está te ensinando amor incondicional. Tá? Bora. Como é que eu vou colocar? Como é que o corretor sabe que eu estou inserindo a minha finalidade? Eu gosto mais da finalidade. Tá? Porque eu gosto do mais simples nesse caso. Quando você coloca assim, para quê? Com o propósito de, com a finalidade de, com o fito de, visando a. Então, para que haja tal coisa, aqui eu coloquei, para que a situação do problema seja amenizada, para que o acesso democrático ao cinema seja uma realidade no país. Aqui nesse caso aqui você tem as finalidades, tá? Esses dois exemplos aqui são de finalidade. Você poderia falar com o propósito de amenizar a situação, de mitigar, com o fito de permitir o acesso democrático ao cinema a todos. Então isso já marca, já garante. Vale? Parei e voltei de novo. A fim de também. Como é que eu esqueci o a fim de, gente? Vou aqui, a fim de. Tá? A fim de. Para quê? Obrigada, amor. E esses próximos aqui eu vou até colocar de outra cor. São exemplos de efeito. Geralmente são aqueles que a gente coloca lá no final, Com essas ações, o Brasil atingirá um status de nação justa e democrática. Isso aqui vale tanto como efeito, como vale também como detalhamento das ações. Tá? E a partir de tais iniciativas, as prerrogativas constitucionais serão uma realidade para todos os brasileiros. Isso aqui é efeito. Então, se fizerem isso que eu falei aqui na conclusão, isso aqui vai acontecer, o efeito vai ser esse, é o resultado. Então, isso aqui são exemplos de efeito. Tá legal? E aí... se você como eu, que gosta de deixar pouquinho espaço para conclusão, olha só, um macete para finalidade. No caso do efeito finalidade, é possível apresentar...
apresentar uma estrutura básica que esteja semanticamente relacionada ao tema, consequentemente a todas as propostas apresentadas. Então, quando você coloca assim, ó, para que a situação seja amenizada, então, quando você fala assim, ó, para que o problema seja mitigado na sociedade, ou para que a situação seja amenizada, você está falando de qual situação? Aquela que está no tema. Então, se você está falando sobre a situação do tema, você já está usando a finalidade para tudo. Então, isso aqui já te garante 40 pontos. Já garante de cara 40 pontos. Quando você coloca, para que isso? Com o propósito de que a situação seja amenizada, pronto, logo no iniciozinho, olha que massa. Aí, olha só, o governo poderia construir projetos de conscientização sobre o uso de dados na internet. Isso aqui é um exemplo da cartilha da redação, tá, gente? Então, isso aqui já se refere a todos os problemas, tá bom? E agora a gente vai ter efeitos, caso, com frases de efeito, com efeito Sandy. Só vocês perguntar assim, como Sandy encerraria uma redação? Sandy, aquela que fala, o que é imortal não morre no final. Sandy, tenho certeza que Sandy não faz cocô. Sandy não solta pum, gente. É a diferenciada. E aí a gente fecha não é com chave de ouro, é com chave de fenda de ouro. Então, o que Sandy faria? Olha só como fica massa você finalizar dessa forma, ó. A efetivação dessas ações é indispensável para a construção de uma sociedade justa e democrática. Onde que eu posso aplicar isso? Meu amor, eu estou pensando em onde você não pode aplicar isso. Então, a efetivação dessas ações é indispensável para a construção de uma sociedade justa e democrática. A efetivação dessas ações é indispensável para a edificação de uma sociedade, uma nação isonômica, democrática e justa para todos. Certo? Então você pode encerrar assim, ó. Tais medidas são fundamentais para que essa problemática torne-se apenas uma ilustração emoldurada de um passado ao qual jamais se pretende retroceder. Então, se a gente fizer isso aqui, que eu sugeri, tá? Essa problemática da qual a gente está falando vai ser no futuro apenas uma ilustração emoldurada, vai estar só numa moldura que é pra gente olhar sempre para ela e falar, poxa, eu não quero retroceder para isso. Se você conseguir memorizar isso, gente, se você conseguir memorizar isso para colocar na redação, fica lindo, lindo. O que mais? Tem mais, ó. Com efeito, esse com efeito significa certamente, essas iniciativas levarão a sociedade brasileira a saltos qualitativos, os quais transporão a teoria das leis ao contexto da concretude e da vivência social. Quem está falando aqui? A sociedade, se a gente fizer isso que eu estou sugerindo, a sociedade brasileira vai dar saltos qualitativos, vai avançar. E aquelas leis tão lindas lá na teoria, na Constituição, elas vão transpor o contexto da teoria e vão se manifestar na concretude, na realidade das pessoas, na vivência dos brasileiros. Olha que coisa. E tem aqui a última, ó, com a simples efetivação dessas ações, o ensino de ética e cidadania deixará de ser pauta social e habitará o cotidiano dos jovens. Isso aqui eu acho que já é mais específico, né? Se por exemplo, cai um tema relacionado ao protagonismo jovem, ou caminhos para garantir a participação de jovens nas, sei lá, nas ações de cidadania no Brasil, ou a importância do ensino de ética e cidadania nas escolas, aí sim. Aí eu trouxe um exemplo nota 1000 para vocês, tá? Essa pessoa aqui tirou nota 1000, com certeza tirou 200 na competência 5. Ela usou como argumento 1, ó, desvalorização histórica desse tipo de atividade. Eu acho que isso aqui é do Enem 2023, né? É. Desvalorização histórica desse tipo de atividade. Então, qual é uma das causas dos desafios para a valorização do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil? É a desvalorização histórica desse tipo de atividade, que é tão relegada predominantemente às mulheres. E o argumento 2 foi a omissão governamental. Olha o que ela fez aqui, ó. Ante o exposto, fica evidente a necessidade de estratégias para atenuar a problemática. Até aqui ela está falando que algo tem que ser feito. Beleza. Para tanto, urge que o Ministério do Trabalho, quem é o Ministério do Trabalho? Pasta do Executivo, do Poder Executivo. Já garantiu 40 pontos. Então, Ministério do Trabalho agente, pasta do Executivo, detalhamento do agente. Então, urge que ele elabore, ação, viu? Por meio de um projeto de lei, modo meio. Elabore o quê? Elabore um programa de suporte destinado às mulheres que trabalham com os afazeres domésticos. Aqui ela pensou o quê? Tá um pouco longo. E aí ela continua. Esse programa deve destinar verbas provenientes do Tribunal de Contas da União a essa parcela populacional, para que sua função seja exercida com a dignidade e o reconhecimento necessários. Para que sua função seja exercida com a dignidade e o reconhecimento necessários. Garantiu 200 pontos na C5. Por quê? Porque o corretor identificou o agente, o detalhamento do agente, a ação, o modo meio e a finalidade. 5. Aí não termina de ler o resto, não. Não, aqui ele já atribuiu 200 pontos à competência 5. Porque a primeira intervenção que tiver 5 elementos, ele já vai garantir os 200 pontos. Aí ele continua. Espera-se com essa medida a tirada do trabalho de cuidado feminino da invisibilidade e, portanto, afastar a figura da mulher de realidades como a do filme Que Horas Ela Volta. Então, ó, como ela trouxe aqui, ó, cadê? A desvalorização histórica, esse comentário final aqui dela tá se referindo a isso, a desvalorização, porque ela tá falando, com isso, ó, com essa medida, a tirada, eu não achei legal essa tirada, poderia ser a retirada do trabalho de cuidado feminino da invisibilidade e, portanto, afastar a figura da mulher de realidades como a do filme Que Horas Ela Volta, que é o quê? O repertório da introdução. Ok? E aí, eu trouxe um exemplo meu também. E esse meu exemplo tem um erro grave que eu combato constantemente, que é o governo federal, com o governo, na verdade, com G maiúsculo.
Eu cometi esse erro, sim. Mas foi qual, Enem? 2021. Foi. Tava nervosa, queria medicina. Mas olha o tamanho da minha intervenção. Eu tirei 200 pontos. Eu coloquei exemplo 1000, não é 1000, né? Mas é 200. Esse ano eu tirei 980. Tá? Meu argumento 1 foi negligência governamental. E meu argumento 2 foi invisibilidade. E aí, olha só, eu com pena de dar espaço. Portanto, agora, ó, para garantir o acesso à cidadania a todos, já tenho aqui o quê? Finalidade. O governo federal, deixa eu só colocar aqui, que é com G minúsculo. O governo federal, quem é isso aqui? O agente. Quem é o governo federal? Responsável pelo bem-estar social, isso aqui é uma CTA. Que é isso? Detalhamento do agente. Deve promover a emissão do registro civil a toda a população. Então isso aqui é o quê? Promover a emissão do registro civil. O que é isso? Ação. Beleza, continuo. Por meio de mutirões online e presenciais. Modo meio. Aí aqui, eu havia me esquecido que eu tinha já garantido a finalidade. O que eu fiz de novo aqui? Com a finalidade de extirpar a invisibilidade e calcificar a dignidade e a cidadania nas vidas brasileiras. Pronto. Botei só um perfuminho no final. 4 linhas. E foi com pena. Vai fazer o Enem esse ano? Vou fazer sim, todo ano eu faço. Vou fazer. Certo? Então aqui nesse caso, o que a gente faz? Fiz uma só. Quando eu falo, por exemplo, o governo federal tem que promover a emissão do registro civil, então eu já combato a negligência governamental. E aí, quando eu falo aqui, ó, com a finalidade de extirpar a invisibilidade e eliminar a invisibilidade, eu tô falando aqui do meu argumento 2. Então eu trouxe uma proposta de intervenção que contempla os 2 problemas que eu levantei, tá? Isso aqui é uma das opções. Você pode não fazer isso, mas eu gosto de fazer isso. Tá legal? Foca nos ensinamentos, não nos sofrimentos.